Boa noite, boa noite, boa noite. Quarta-feira, live chat. É um prazer estar aqui mais uma quarta-feira. Hoje falando de uma coisa tão maravilhosa que é atividade física. Hoje aqui com vocês vamos ter uma convidada super especial, que é uma pessoa maravilhosa, que vai vir aqui contar um pouco, falar um pouco como é que é, um pouco cuidado, com muito mais sabedoria sobre atividade física, esse assunto tão incrível e tão essencial para uma vida com saúde. Já chegou nossa convidada especial, Amanda. Seja muito bem-vinda à nossa live chat aqui, quarta-feira, 7h30, é dia de live chat. Você, ó, que tá aí, pode apertar esse aviãozinho que tá aí do lado, mandar para os seus convidados, para mostrar que a live já tá on, que todo mundo pode vir chegando aqui na nossa live para saber muito mais sobre esse assunto maravilhoso que temos hoje. Estamos aqui, ó, esperando os nossos de sempre entrarem, os nossos de sempre já estão entrando, o Bruno tá chegando. A Nancy tá chegando também para a gente já começar nosso Mega Master Blaster bate-papo de hoje. Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite. Quarta-feira pontualíssimo, né? Não tem como perder o live chat nesse canal, que é fantástico, né? E hoje, que assunto top, hein? Boa noite, olá, prazer. Amanda, seja muito bem-vinda aqui na nossa equipe, live chat. Obrigada. Arrasou na foto já, cheia de energia. Muito bom. Maravilhosa, né, gente? De todos os jeitos. Essa trouxe com muito carinho essa convidada especial de hoje aqui, a Amanda. Então temos aqui a Amanda, o Bruno, a Nancy, nossos queridos de sempre que estão aqui hoje para a gente falar sobre esse assunto maravilhoso que é a atividade física. E para começar, Amanda, você que é a nossa convidada maravilhosa, especial, uma pessoa com uma energia, um alto astral, contagiante. Gostaria, Amanda, que você se apresentasse para quem ainda não te conhece, que está aqui na nossa live de hoje. Oi, gente, tudo bem? Primeiro, gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito produtivo, vai ser muito interessante, muito legal. Vocês sabem que eu acho assim, falar em atividade física para a Elisa é como se eu estivesse falando por uma educadora física, né? Porque ela já é uma pessoa super ativa, né? E às vezes entende bastante também já de atividade física, né, Elisa? Bom, vamos lá. Agradeço, viu? Ai, que tá chegando a Soninha. Tudo bem, Soninha? Soninha foi minha aluna também. Pessoal, falando um pouco sobre mim. Então, eu sou Amanda, eu sou educadora física, eu sou formada na faculdade Unifafib, em Bebedouro, porque não sou daqui, eu era de Barretos, um pouquinho de longe. Então, me formei em 2009, fiz pós-graduação na FAMERP, que é a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, morei lá também. A minha pós foi em Fisiologia do Exercício. Hoje trabalho no SESC, aqui em Piracicaba. Sou personal trainer. Dou aula nas casas e também em academias. Sou professora de Met Pilates. Dou aquele Pilates solo. Quem mais? Deixa eu ver. Sou estudante também hoje de nutrição. Comecei esse ano. Estamos aí. Adoro falar sobre atividade física. Espero conseguir poder contribuir aí com vocês, tirar algumas dúvidas, poder trocar um pouco do conhecimento que a gente tem sobre atividade física. Excelente, excelente. O Bruno não teve a oportunidade de conhecer a Amanda em Barretos. Gente, eu preciso apresentar vocês. Eu tô aqui assim. Será que é aquela Amanda que morou com a Elisa? Porque eu falei, não é possível que mudou tanto. Amanda, não é aquela que morou comigo.
Por sinal, eu posso chamar ela para vir fazer uma live com a gente, mas a Amanda, ela dava aula. Inclusive, eu vou contar uma história aqui para vocês da Amanda, que assim, eu por muito tempo fiz o Body System, que é um sistema, né, que você faz cada aula, tem uma rotina, né, de exercícios diferente da outra, e tinha algumas aulas que eu não gostava de jeito nenhum. Achava chato, achava que não tinha nada a ver e tal. E aí eu comecei a fazer aula com a Amanda lá em Barretos, porque eu conheci a Amanda em Barretos, e aí ela veio morar em Piracicaba. E aí eu tava na aula, me apaixonei pela aula que eu menos gostava. Porque era aula de combo, que você tinha que dar luta no ar e tal, assim, foi a aula mais bacana, assim, então foi aí que começou nossa história. Eu cheguei a apresentar junto com a Amanda o lançamento de aula e tal. Então a gente começou a interagir aí, quando eu me apaixonei por uma aula que eu não gostava, por causa da professora. Excelente. Eu colocava ela lá no palco comigo mesmo, viu? Falava, Elisa, você vai ensaiar comigo, vai ficar aqui em cima do palco. Ela me ajudou e muito, várias vezes, lá em cima do palco, dando as aulas comigo, né, Elisa? Várias vezes. Justo a hora que eu não gostava. Fiquei tanto tempo em Barretos, andava com a Elisa para tudo quanto é lado. Na academia a gente não foi junto. Olha só, como é que né? Olha como é que é, né? Atividade física. Se você tivesse feito lá comigo, já ia ter conhecido essa pessoa maravilhosa, que é a Amanda. Mas nunca é tarde, nunca é tarde. Estou conhecendo ela e já quero perguntar para ela, como que faz atividade física na pandemia, Amanda? Ah, tem como. Pessoal, o mais importante que eu penso é assim, nunca pratiquei atividade física. Nossa, Amanda, eu vou começar a fazer uma coisa agora na pandemia? Sim, por que não? Não é verdade? Na verdade, assim, o nosso corpo, ele foi feito para se movimentar. Ele não foi feito para ficar parado. E nessa pandemia, o que a gente mais tem feito é ter que ficar dentro de casa e ficar várias vezes, assim, por tempos. A gente acaba ficando no sofá, fica sentado, e a gente vai aumentando a nossa inatividade, né? O nosso sedentarismo. Então, se você está com medo de fazer atividade em alguma academia, porque tem gente que tem medo de voltar ainda, né? Eu acho que assim, qualquer exercício é válido. Então, que você faça uma caminhada, que você saia para correr. Ah, professora, eu não corro. Amanda, eu não corro. Comece a andar, daí uns trotinhos, comece aos poucos. Qualquer coisa é válido. Hoje em dia também tem bastante profissional trabalhando com aulas online. Eu tenho um grupinho também online que a gente faz aula 2 vezes por semana, que são pessoas que não estavam fazendo atividades físicas durante a pandemia, ou são pessoas que nunca fizeram, ou ficaram muito tempo paradas e queriam fazer e têm medo de voltar para a academia. Então, assim, tem algumas opções. É super importante, assim, se você for fazer alguma coisa que envolva parte muscular, é legal que você tenha orientação de um profissional. Então, agora, se você simplesmente quiser ser uma pessoa mais ativa na pandemia, você pode caminhar, você pode tentar intercalar a caminhada com corrida. Isso você pode fazer até por conta. Pessoal, mais importante agora na pandemia não é você pensar em ter grandes resultados no sentido, eu quero fazer porque eu quero perder peso só. Não, o peso ele é importante, porque a gente sabe que um dos grupos de riscos que desenvolve a forma mais grave da doença são os obesos, é a obesidade. Então, é fazer por saúde. Então, procurar fazer atividade física, mesmo que seja só para fazer uma caminhada, para você não ser sedentário, para você ter os benefícios da atividade física. E dá para fazer em casa? Hã? Dá para fazer em casa. Dá para fazer em casa. Garrafinha de água vira peso. Qualquer coisa você pode usar como peso. Isso! Ou então, o próprio peso do corpo. Pessoal, o nosso corpo, ele é capaz de gerar uma intensidade no exercício que muitas vezes a gente não precisa nem de peso.
não precisa nem de sobrecarga. A gente pode treinar com os exercícios que a gente chama de calistenia, que são os exercícios que envolvem o peso do corpo, sem precisar necessariamente de nenhum material. Então dá para fazer sim, viu? Legal, Dá para pegar a legal. caixa de Nara para levantar. Luxo! O álcool em gel, o álcool em gel. Álcool em gel. Mas gente, não vale aqueles mini álcool gel que você usa, leva na bolsa, leva no bolso, esses daí não vale, viu? Porque é muito levinho. Amanda, Muito bom. Viu, Amanda? Sério. Nossa, a gente tá muita emoção aqui hoje. não, eu ia lançar um desafio para gente, né? Para as pessoas que estão passando por aqui, para Amanda, durante essa semana, vamos ver se ela topa fazer ao vivo, que ela não vai recusar. Se ela topa fazer um exercício no story dela todo dia, marcar a gente reposta, e todo mundo que fizer, marca a gente vai fazendo essa atividade virar um ciclo vicioso. Pode ser? Pode? Opa! Claro que Um topo, ciclo tá valendo. virtuoso, né? Maravilhoso. Amanhã já? Pode começar. Hã? Se for atividade sem o braço, melhor. Bom, E quem muito está bom. engessado, pode fazer atividade física, Amanda? Elisa, aí eu te devolvo a pergunta. Você tá conseguindo treinar? Aham, eu tô. Pode, Eu tenho duas pernas, que são ótimas, graças, né? E o outro braço, que, gente, eu não vou ficar inteira ruim, vou ficar só 25%, né? Elisa, Não, mas dá pra treinar sim. Dá pra fazer perna, dá pra fazer abdômen, dá pra fazer exercício com o outro braço, né? Que dá pra segurar as coisas. Inclusive, eu vejo uns vídeos da Elisa fazendo agachamento segurando o próprio braço, né, Elisa? Esse gesso aqui, ó. E dá para voltar com calma também da próxima vez, né? Já usa como peso. Deixa eu te falar uma coisa, olha só, eu também sou muito fã da atividade física, viu, Amanda? Legal. Hoje em dia eu tenho feito menos do que eu já fiz bastante ao longo da minha vida, mas eu imagino assim, eu não consigo me imaginar sem fazer atividade física, não dependo de academia ou de sair de casa. Quando não dá para sair de casa, é em casa mesmo, mas sem fazer nada, eu realmente não consigo. Meu corpo, acho que dizem que são vícios, né? Que a gente acaba adquirindo um vício saudável, porque quando você faz atividade física, o organismo libera a endorfina, que é esse hormônio do prazer, que cura tudo que é dor, e o humor também, a gente fica bem humorado, é tudo de bom, né? Eu gosto muito dessa adrenalina da atividade física em todos os sentidos, eu acho bacana. Tanto em termos de jogos, como em termos de exercício, como em termos de interatividade. Eu entendo que as pessoas que fazem atividade física em geral têm um humor melhor, né? Então, como você falou, aí você mencionou essa questão do peso, eu vou fazer aqui uma pergunta para você. Quando a pessoa passa daquele peso que é o ideal para o corpo dela, ela começa a entrar para esse grupo de risco. Então, é importante fazer esse controle de peso, não é só uma questão estética, é mais até uma questão saúde e bem-estar, que é o que a gente o tempo todo conversa aqui, né? Saúde e bem-estar. E acho que efeito colateral é a beleza, ótimo. Agora, o que acontece quando a pessoa fica muito nessa insistência de fazer esse controle de peso e muitas vezes ela emagrece e depois ela volta a ter aquele peso novamente? E como que funciona essa questão do controle de peso, especialmente no organismo para quem precisa perder peso? É muito legal a sua pergunta. Eu fico muito feliz quando eu converso com alguém que fala que
atividade física faz parte da vida dela, porque eu acho bem isso. Como eu falei aqui, eu acho que a atividade física ela tem que ser olhada mais para a saúde. Você tem que procurar atividade física pensando nos benefícios que você tem, o resultado que você vai ter para o seu corpo, não só em questão estética, mas fisiológica. O exercício físico ele ajuda na saúde mental, como você falou, no sono, a regular o peso. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar, principalmente nesse momento agora, né? A gente sempre procurar se sentir e estar saudável. Eu penso assim, todo mundo, quase todo mundo que eu converso, virou para mim e falou assim, Amanda, eu ganhei peso na pandemia. Foram poucas pessoas que eu conheço que falaram para mim assim, nossa, eu não engordei absolutamente nada. A Elisa, parabéns, Elisa. Gente, o que que acontece? A gente, quando pratica atividade física, a gente tem sim um gasto calórico maior. E quando a gente muda essa rotina, a gente gasta menos calorias. E aí, por vezes, quando a gente está acomodado dentro de casa e não pratica atividade física, consequentemente a gente muda até os nossos hábitos alimentares. Quem nunca falou assim, eu não estou treinando, não vou treinar hoje, então eu vou comer esse negocinho aqui, vou comer um docinho. E acaba se dando esse prazer, que é o comer, porque não seguiu certinho a rotina de atividade física. Então, tem muitas vezes que acontece isso com a pessoa, dela mudar, inclusive, os hábitos dela alimentar. Então, é importante a gente pensar nisso também. O quanto eu estou treinando e o quanto eu estou comendo. Não é assim, não é só em quantidade, mas o que eu estou comendo. Então, o exercício aliado à alimentação é fundamental para a gente controlar o peso, para a gente perder peso ou para a gente ganhar peso, né? Porque tem gente que quer ganhar peso também. Então, a gente tem que pensar nessas duas coisas. E o mais importante é assim, qual atividade física eu vou fazer para perder peso? Tem muita gente que fica em dúvida, né? Eu vou fazer o aeróbico? Eu vou fazer musculação? Eu vou juntar os dois? Então, antigamente tinha muito o mito de que fazer musculação não emagrecia, que a pessoa trocava a gordura por músculo, né? E ficava, ou então a gordura enrijecia e ela continuava com sobrepeso, ela continuava pesando mais, e aquilo era sinônimo de estar gordo ou fora do peso, né? É muito importante a gente pensar o que caracteriza a perda de peso. A perda de peso, pessoal, não é balança. A perda de peso é o quanto você perde gordura e o quanto você consegue ganhar de massa muscular. Isso é emagrecer. Não é aquela pessoa que fica presa em balança, porque quando a gente começa a treinar, a gente aumenta a nossa massa muscular. E se a gente colocar 1 quilo de gordura na balança e 1 quilo de músculo, que seja, olha o volume que a gente vai ter numa balança para ter o mesmo peso de 1 quilo de músculo. Então pense assim, quanto mais massa você tem, às vezes você vai ser mais pesado, porque pesa mais do que gordura. E você ou perder peso é você diminuir a gordura e aumentar a massa sem se preocupar com a balança. E uma coisa importante e legal de se falar, pessoal, treinar, às vezes as pessoas falam assim, ela tem mais massa muscular, por isso que ela é mais magra. Porque ela gasta mais calorias. Tá, se eu aumento 1 quilo de massa magra, eu vou aumentar 20 calorias por dia. Ajuda? Ajuda, mas não é só isso que conta. Então, se eu me apegar só porque eu tenho mais massa muscular, eu vou gastar mais caloria, não vai ser bem por aí que eu vou entender essa perda de peso. O que acontece? A intensidade do treino, ela é super importante. Ela é o fator principal para te ajudar a perder peso. Por quê? Quando eu treino em alta intensidade,
eu depleto mais as minhas reservas energéticas. Eu depleto meu glicogênio muscular, que é a glicose que está lá no músculo. Se eu treino uma musculação com uma intensidade boa, eu vou lá e faço aquele machucadinho. Na verdade, quando a gente treina, a gente faz como se fosse um machucado no nosso músculo. A gente corta a fibra muscular. E aí, ali, o nosso corpo vai precisar trabalhar para fazer a ressíntese do tecido proteico, que é a nossa massa muscular. Então, o que acontece? Se eu treino em alta intensidade, eu vou precisar, durante o repouso, que é o pós-exercício, fazer com que o meu corpo trabalhe mais para fazer ele voltar ao estado normal, para ele recuperar. Então, pensa assim, se eu depletei glicogênio muscular, se eu estou ali precisando reconstruir músculo, tecido proteico, que é a proteína, às vezes o que a gente vai utilizar mais como substrato, da onde que o meu corpo vai tirar energia para poder voltar, recuperar, é da gordura. Então, pense o seguinte, não necessariamente eu vou precisar fazer aqueles treinos, sabe aquelas pessoas loucas que ficam assim, ó, no reloginho, eu gastei tantas calorias hoje. Eu gastei pouca caloria, eu gastei muita caloria. Sabe, assim, que fica contando caloria, ou então aqueles treinos que antigamente a gente fazia bastante treino. Vou fazer caminhada porque eu estou usando a gordura durante a caminhada, porque a intensidade mais baixa utiliza-se mais a gordura como substrato. Só que acontece, você gasta caloria ali na hora. E o pós-exercício? Você gasta menos. Se o exercício ele é de uma intensidade mais baixa, você se recupera mais rápido e o seu corpo trabalha menos. Então, é importante a gente pensar que quanto mais intenso eu treino, mais o meu corpo vai trabalhar pós-exercício para recuperar e mais calorias eu vou gastar. Então, pense nisso quando você pensar em controle de peso, tá? E sim, utilizem a musculação, vocês podem utilizar exercício aeróbico, vocês podem fazer a combinação dos dois, tudo é válido. Só é importante que você converse com um profissional para você saber como fazer isso, como trabalhar essas duas coisas que são diferentes, concorrentes, o aeróbio e o anaeróbio, que é o cardio e a musculação, conseguir fazer isso da melhor maneira para você alcançar os seus resultados. Bacana. Ô, Amanda, e entrando numa parte bem técnica, né? Sim, só para juntar. É interessante a gente ter algum tipo de alimentação diferenciada antes do exercício, outro tipo de alimentação ou suplementação antes e depois aí para a gente ter essa recuperação. Como que funciona? A parte mais nutricional, é legal que cada pessoa ela tem um acompanhamento com o nutricionista, porque ele vai saber ajustar melhor essa alimentação para o exercício, tá? Mas o mais importante se você vai treinar, não coma coisas que no seu estômago pese. Por exemplo, tem gente que o leite é um alimento que já é pesado. Então, se você comer algo ali que você vai precisar que o seu organismo leve toda a parte circulatória ali para fazer aquela digestão, aí aquilo vai competir com o seu treino. Vai ser difícil de você treinar, você não vai ter energia, você não vai conseguir treinar da maneira como você está acostumado a treinar. E o importante é assim, é legal você comer coisas que te dê energia. Por exemplo, eu vou comer um pão. Ok, mas não coma e vai treinar. Coma, o ideal é que você coma 1 hora antes. Procure sim fontes de carboidrato, porque ali vai te dar energia para você treinar. E o pós-exercício, é interessante que você faça uma reposição. Se você vai utilizar suplemento ou não, aí é interessante você conversar com o nutricionista, porque ele vai saber, ele vai falar se você precisa disso ou não. Não tome suplemento só porque você treina. Porque às vezes na sua dieta você já consome a quantidade ideal. Não é porque você treinou 1 hora de exercício ou 1 hora e meia que você vai precisar tomar whey. Então, assim, não é todo mundo que precisa. Isso é importante as pessoas entenderem.
Porque também aquilo que você não utiliza fica no teu corpo, ou você expele, ou você engorda, você absorve. Então, é legal você ter um acompanhamento e legal você repor também, procurar uma proteína para você comer pós o exercício, para te ajudar nesse trabalho de proteína, de reconstrução de massa muscular. Respondi, era isso? Sim, isso mesmo. É, porque assim, a gente vê tanta gente, né, falando tanta coisa, e a gente sempre fica com dúvida, né? Como, não como, o que como, como 30 ovos, como, né? Então, o que comer é sempre uma dúvida, né? Não, exatamente, eu entendo, assim. E eu vejo, assim, às vezes umas coisas mirabolantes, assim, sabe? Gente que fez, por exemplo, um jejum de 24 horas e quer correr, quer fazer uma atividade intensa. É até perigoso isso, viu, gente? Então, nunca façam nada de dieta, vamos dizer como dieta, sem um acompanhamento. E principalmente se você treina, porque você pode, na verdade, ter uma hipoglicemia, você pode passar mal, e aí, perigoso. Muito bom. Muito bom. E aí, Amanda, eu acho que uma coisa assim, a gente fala assim, a atividade física é importante, atividade física é importante, atividade física é importante. Tá bom. E aí, assim, por quê? Bom, como eu falei, é importante para a saúde, mas por quê, né? Por quê? Conta um pouco aí pra gente. Quem treina diminui bastante o risco de mortalidade, principalmente por doenças cardiovasculares, que são aquelas doenças que afetam os vasos sanguíneos, as paredes dos vasos sanguíneos, né, do coração ou do coração, né? E aí, algumas dessas doenças também é conhecida como hipertensão, né? E tem algumas doenças, por exemplo, hipertensão, diabetes tipo 2. Essas doenças, elas são prevenidas com atividade física. Então, a importância de você praticar uma atividade física é você prevenir de uma forma saudável e se você tem, às vezes, por exemplo, a pessoa ela tem uma hipertensão que está no comecinho e uma diabetes também, o que vai acontecer? Ela vai ter melhoras na pressão arterial dela, vai diminuir a pressão e às vezes essa pessoa ou ela diminui o remédio, ela pode parar de utilizar o remédio, isso se for no começo, tá? E diabetes do tipo 2 é um quadro típico de doença através do sedentarismo. Então, diabetes tipo 2 é aquela pessoa que ela tem uma resistência à insulina, então ela fica com a insulina alta no sangue. E isso, se a pessoa pratica atividade física, ela também consegue regular. Ela baixa a glicemia dela sanguínea. Então é importante para várias coisas, ou para prevenção, ou até mesmo num controle não medicamentoso, a pessoa não depender tanto do remédio, ou conseguir diminuir a quantidade do remédio que ela toma. Então, Muito bom. tem Eu idade, estava né? vendo um dado da OMS que fala que se as pessoas não fossem sedentárias, a gente podia diminuir de 4 a 5 milhões de mortes por ano globalmente, né, por conta disso. E o que mais mata hoje no mundo inteiro é doenças cardíacas, tá? Então, as 3 principais causas de morte, doenças cardíacas, depois a gente tem outras doenças mentais, tipo Alzheimer e tal, e a terceira causa de morte no mundo é diabetes, tá? E a diabetes aumentou entre 2000 e 2019, 70% aumentou os casos de mortes por diabetes, aumentou em 70% de 2000 a 2019. Acho que reflete bastante, né, o nosso estilo de vida, o que a gente tem se alimentado, o sedentarismo, o tanto ficar, né, com os computadores, tudo isso que mudou, né? Tantas coisas que mudaram nesse tempo, reflete em 70% mais de casos de mortes por diabetes nesses últimos 20 anos. É bem expressivo, né?
E o legal falar, como você falou da OMS, é que a gente tem uma recomendação da OMS para não ser sedentário, recomendação de prática de atividade física. Então, assim, uma pessoa hoje, para ela não ser considerada sedentária, ela tem que praticar, um adulto, tá? Pelo menos 150 minutos de exercícios semanais. Então, pelo menos, a recomendação é de 150 a 300 minutos de atividade moderada. Então, pense que você vai fazer 60 minutos 5 vezes por semana, ou 40, acho que dá 40 ou 45, não sei, acho que 40 minutos 7 vezes por semana. Então, pense, aquela pessoa, aquele jogador de futebol de final de semana é o típico, a típica pessoa boa para ter lesão e continuar sedentário. Então, pense assim, você realmente quer mudar o seu estilo de vida? Então, comece a se movimentar mais vezes por semana. Tenta atingir pelo menos o mínimo, que é esses 150 minutos. E o mais legal, um jovem também, uma criança e um jovem também tem a recomendação, que é 60 minutos, mais ou menos, de um exercício aeróbio. Porque criança é para brincar, né, gente? Um jovem é para praticar esporte. Aí sim, depois, a partir dos 12 anos, ok, vai fazer uma musculação. Tudo bem, pode fazer também, mas aí é uma opinião minha, tá, gente? Até, bom, se tiver alguém aí que tem sobrinhos, que tem filhos, eu acho que colocar um jovem, uma criança que está quase entrando na adolescência para fazer uma musculação, pode ser que você faça ele amar aquilo e queira isso pro resto da vida, ou que ele olhe para aquilo e fala, pelo amor de Deus, eu nunca mais quero isso na minha vida, porque é chato, é uma coisa repetitiva e eles precisam de estímulos, eles precisam melhorar as habilidades dele, o conhecimento, a experiência motora deles. Então é importante que a gente estimule o que ele quer fazer. Às vezes até tem mãe que fala assim, eu coloquei minha filha no balé, agora ela quer judô, agora ela quer, sei lá, tocar piano, ela quer muita coisa. Legal, deixe isso acontecer, isso é importante. É bem importante, porque ela precisa, somente a criança, ela precisa ter esse desenvolvimento motor, de habilidades motoras, tá? É importante isso acontecer. E a recomendação para o idoso é que ele faça pelo menos 3 vezes por semana, intensidade moderada também, e os exercícios, é bem importante que eles foquem no trabalho de equilíbrio, porque ele vai perdendo equilíbrio ao longo dos anos. Capacidade funcional, o que é isso? Aquelas atividades rotineiras, que ele consiga levantar da cama, que ele consiga amarrar um tênis, que ele consiga se vestir sozinho, sabe? E trabalho de força. Pessoal, a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo muita massa muscular e vai perdendo muita massa óssea. E não é só idoso, tá? Mulher sofre mais do que homem. A gente, mulher, com 30 anos, já começa a ter declínios metabólicos, fisiológicos, já a partir dos 30 anos. Então, a gente tem que começar a pensar nisso enquanto jovem, não é esperar chegar lá na frente para fazer e correr atrás. O que você tá rindo aí, Elisa? Eu tô saindo aqui, ó. Ela tá assim, ó, Tô saindo aqui, puxa vida, né? Pois é. E uma vez, gente, uma coisa importante, uma vez que um idoso perdeu capacidade funcional, é bem difícil de recuperar 100%, viu? Então é importante a gente pensar no futuro. Porque a gente está praticando exercício. E é bem isso que a gente está fazendo aqui, viu, Amanda? A gente está tentando estimular todo mundo. Cada semana a gente traz aí um tema diferente, né? Sempre procurando mais saúde, procurando mais bem-estar, procurando anti-envelhecimento. Porque cada vez mais, eu já falei isso e torno a repetir, a gente está tendo uma qualidade de vida maior, a gente está tendo um tempo de vida maior, e a melhor coisa é a gente viver com saúde, né? Enquanto a gente está aqui nesse planeta, a gente ter
toda saúde para desfrutar aí de tanta coisa maravilhosa que tem nesse planetão, né? Exatamente. Com certeza. A gente teve uma pergunta aqui no nosso chat que foi. Nossa, gente, agora eu não consigo chegar lá. Não tá rindo aqui. Mas teve uma pergunta. Aqui, ó. Enquanto você. Exercício de força máxima seguido de aeróbica ajuda a emagrecer? Olha que legal essa pergunta. Porque, na verdade, assim, lembra que eu falei da intensidade? A intensidade, ela pode ser trabalhada de diversas formas. Quando a gente fala em aumentar a intensidade do nosso treino, a gente pode alterar a carga, a gente pode alterar a quantidade de repetições, a gente pode alterar número de séries, a gente pode alterar estímulos. Então, a força máxima, na verdade, é assim. Quando a gente faz força máxima, a gente não consegue fazer muitas repetições. Geralmente, a gente vai fazer de 4 a 6 repetições ali, com a carga máxima. Tem que ser 4 repetições, por exemplo, na sua força máxima. Então, se você tentar fazer a 5ª repetição, não vai sair. E o mais legal, assim, de se pensar é que esse tipo de treino, ele não é o treino que te dá o maior volume muscular. Então, treinar força, geralmente não vai ser, você não vai ficar bombado. Você vai aumentar a sua força. Então, é importante? É importante. Ajuda? Ajuda, claro. Você faz força, o ideal é assim, você vai fazer força. Não faça o seu aeróbico antes, porque você vai depletar as reservas energéticas que você vai precisar para fazer força. Então, faça o seu treino de força. Pode ser em sequência? Pode ser mais tarde? Pode. Então, se você unir o exercício de força e depois do exercício de força fazer o seu cardio, você vai ter sim uma resposta e um resultado bacana e também vai te ajudar a perder peso. Muito bom. Isso a gente fala muito também, hoje em dia fala-se muito do HIIT, né? Vocês já ouviram? Ah, a Elisa gosta do HIIT, né? O HIIT, na verdade, é um exercício de alta intensidade, um exercício intervalado de alta intensidade, que é o High Intensity Interval Training. E aí a gente tem uma coisa que muitas pessoas não sabem, é que a gente tem 2 tipos de HIIT. A gente tem o HIIT curto e o HIIT longo. O que é isso? O HIIT curto é aquele HIIT que a gente vai fazer, geralmente, estímulos que são abaixo de 1 minuto. Então, assim, a pessoa faz um tiro, um exercício, tentando alcançar a frequência máxima dela, né? Ou próximo da frequência máxima dela, da frequência cardíaca dela máxima. E aí ela vai fazer 30 segundos ou 15 segundos e vai fazer uma recuperação, que pode ser ativa. O que é isso? Ela pode fazer um exercício enquanto recupera de uma intensidade mais baixa, ou ela pode ser passiva. Passiva, ela fica parada. Respira, recupera e volta a fazer. Pessoal, tem muitos estudos mostrando que o HIIT, ele tem sido um dos exercícios queridinhos, assim, o que mais faz a pessoa perder gordura. Que entra nessa questão que eu falei para vocês do quê? Da intensidade. E aí, quando você trabalha o HIIT, você não vai conseguir fazer 1 hora de HIIT. Geralmente ele tem um tempo de 15 minutos até 30 minutos. Só que agora também tem, não agora, né? Isso é antigo, na verdade. A gente fala mais sobre o HIIT como um treinamento intervalado. O HIIT longo, o que é isso? Não quer dizer que você vai fazer por 1 hora também. A duração deles é parecida. Só que o que vai acontecer? Você vai dar tiros ou fazer exercícios aonde o estímulo, o movimento, ele vai durar por mais tempo. Então, ele tem que ser geralmente acima de 2 minutos. E aí você faz uma recuperação aonde você trabalha, geralmente, a recuperação ativa, com uma frequência cardíaca mais baixa. Existe um protocolo que é 4x3, onde você dá um estímulo de 4 minutos e descansa 3 minutos.
E aí você vai fazer isso durante 4 vezes, por aí vai dar mais ou menos o mesmo tempo do HIIT curto. Só que a diferença é que você dá o estímulo por mais tempo e se recupera por mais tempo também. Pense assim, pessoal, tudo que você faz mais intenso, mais longo, por muito tempo, você nunca vai conseguir repetir isso se você descansar 30 segundos. Então, você vai recuperar mais tempo, tá? E eu trouxe uma coisa aqui interessante, né? Importante. Muita gente fala assim, Amanda, você está falando muito de frequência cardíaca máxima, mas como que eu vou achar a minha frequência cardíaca máxima? Falava-se muito daquela fórmula 220 menos a idade, né? Só que essa fórmula, ela pode ser usada? Pode, mas ela tem alguns erros. Então, eu trouxe para vocês uma fórmula que chama INBAR. Inclusive, se vocês quiserem, quem quiser depois me chama. Se vocês quiserem que depois eu mande referência das coisas que eu estou falando, dos artigos, isso aqui é um artigo também publicado. Pode falar aí comigo, que eu estou falando mais blá, 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 e não estou nem citando os artigos, né, gente? Mas essa fórmula, ela é assim, ó. Você faz 206 menos, entre parênteses, 0,7 vezes a sua idade. Então, essa fórmula, anota aí, Elisa. Anota aí, pessoal. Vocês vão tudo começar a fazer atividade física. Achei meu número aqui já. Hã? Achei meu número já. Achou? Mas eu não posso contar, né? 206 menos, entre parênteses, 0,7 vezes a idade. Ali você vai ter a frequência cardíaca máxima, tá? E aí, um exemplo desse HIIT longo, você pode fazer assim. Eu vou trabalhar 3 minutos, 4 minutos, por exemplo. Não precisa ser 4 minutos, tá? Tem que ser acima de 2. Que já é difícil de fazer. A 90% da máxima. É bem difícil, não é fácil de fazer. Entende? E aí, fora, você vai recuperar. Já. Tem pra gente normal também? Não vai fazer, né? Não pode lançar desafio para a Elisa, não, porque ela se joga para fazer. E faz. Brincadeira, não precisa fazer, não, viu? Ai, que doideira. Tá todo mundo já rega lá. Quem que vai fazer isso? Isso não vai ser o desafio da semana esse, será? Já tô com medo já. Não vai. E aí você faz 3 minutos, por exemplo, a 90% da sua frequência máxima, e você vai descansar ativamente, fazendo uma atividade de uma intensidade mais baixa, onde você vai usar 60%, por exemplo, da sua frequência cardíaca máxima. Então, são aí algumas opções. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu ouço as pessoas falarem, eu treinei HIIT, muita gente acha que o HIIT, ele é só aquele formato que a gente faz 30 segundos, descansa 30 segundos, descansa 15, e a gente consegue fazer isso, inclusive, até na musculação. A gente consegue trabalhar. Nesse formato de HIIT mais longo, você consegue trabalhar. Só que não é para qualquer pessoa. É difícil você alcançar a sua frequência cardíaca desejada e se manter nessa frequência desejada. Então, se você for começar uma atividade física, escolha os HIIT curto e trabalhe dentro daquilo que você vai se sentir bem. Vai aumentando a intensidade com o tempo. Então, se você precisar descansar um pouco mais, faz 30, descansa 1 minuto, faz 15, descansa 30 segundos, 15 segundos e descansa 30 segundos, faça dessa maneira. Ô, gente, eu falo muito, tá? Eu vou falando, vocês podem me cortar, viu? É que a gente tem um horário para terminar a live, então tem mais alguns minutos, né? Que tem 1 hora de live, tem mais alguns minutos, mas eu sei que a Nancy estava doida para fazer uma pergunta aqui. E temos uma no chat também. Então, Nancy, qual que é a tua pergunta? E daqui a pouco a gente vai para responder aí do chat. Já estou vendo que tem uma nova aí. Então, eu trabalhei uma boa parte da minha atividade de trabalho com pessoas idosas. E eu observei muito ao longo da vida quais são as pessoas que
têm o hábito de fazer atividade física e as que não têm. Aquelas que né, estão sempre querendo cuidar da sua performance aí, do corpo e tal, mas acha que isso tudo se resume na comida, que você come menos ou come mais e está tudo certo. Na verdade, para fazer exercício, a gente tem que comer. Eu acho que tem que comer bem. De minha parte, a gente tem que comer bem. Então, essa questão da longevidade, você já falou que melhora a nossa saúde, melhora a nossa longevidade. Então, para as pessoas que nunca tiveram esse hábito de exercícios, e a gente está aqui conversando uma coisa assim bem técnica e bacana, viu? Estou gostando de ouvir você falar, eu por mim fico aqui ouvindo. Agora, também é importante pensar que tem pessoas que não têm esse hábito da atividade física. E, especialmente na pandemia, como orientar essas pessoas para que elas façam, sim, algum exercício, alguma coisa, e como fazer? Eu vejo que essa possibilidade da atividade online, ela resolve muita coisa, mas às vezes a pessoa pode não ter uma consciência corporal para poder fazer um agachamento, um movimento de coluna, não encaixa o quadril devidamente, pode sair do lugar. A gente sabe que essas coisas, a gente que sempre fez atividade física, sabe que tudo isso não é sair fazendo pura e simplesmente, né? Tem coisa que você tem que ter consciência para fazer certinho, para não dar nenhuma uma distensão, nenhum deslocamento de coluna, essas coisas. Como orientar essas pessoas se a pessoa não está indo para a academia e ela quer sim começar a fazer alguma coisa? Foi interessante a sua pergunta, viu? Como eu falei, se a pessoa ela nunca fez atividade física, e realmente tem pessoas que já têm uma experiência muscular ou motora, que fazer o exercício em casa e sozinho, ela consegue executar perfeitamente todos os movimentos. Mas tem pessoas que não têm essa experiência motora do exercício agachamento, do exercício de prancha, enfim, da atividade física. Então, para essas pessoas que precisam e nunca praticaram, eu acho que podem começar, que nem eu falei. Primeira coisa que você vai tentar fazer na sua casa é diminuir o tempo que você fica sentado. Antigamente a gente ficava 5 horas, agora a gente fica 8, por exemplo. Porque ou trabalha sentado, porque está na frente do computador, ou está assistindo alguma série, levanta para fazer um almoço, né? Para lavar a louça, fazer algumas atividades da casa. Então, assim, a primeira coisa que eu falo para a pessoa é: tente se movimentar mais, dentro da sua casa mesmo. Você pode tentar um grupo online? Pode, eu acho interessante isso. Eu acho que é importante, porque assim, desde que a aula seja assim, não seja aquelas aulas gravadas que você tem que reproduzir na sua casa sozinho. Desde que seja que nem a gente está fazendo o bate-papo aqui agora. Estamos nós aqui e ao vivo. O professor vai dar aula para aquela pessoa ao vivo. Então, ele vai dar aula para ela e vai ver como ela está fazendo, ele vai mostrar o movimento. E aí, vai muito assim, da consciência do professor. Se o professor está vendo que aquele exercício, para aquela pessoa, é um exercício complexo, ele vai ter que buscar maneiras para facilitar aquele exercício. O agachamento nada mais é do que o movimento de sentar e levantar. Então, por exemplo, você pode pedir para a pessoa sentar e levantar do sofá, da cadeira. E aí ela vai ganhando essa experiência motora e vai melhorando a questão técnica do movimento e vai deixando ele mais seguro. Então, o que eu indico para as pessoas é assim: se mesmo assim você falar, olha, eu tenho medo, só tente se movimentar mais. Coloque a sua máscara, vai fazer uma caminhada, ou então você tem medo, peça para algum professor ir até a sua casa
para te ensinar os exercícios ali presencialmente, se o online não serviu, e aí você continua depois com esse acompanhamento. Então, assim, pessoal, o importante é fazer alguma atividade física e escolher Amanda, a forma mais segura para você. e Começar aos cada, poucos, do menos complexo para o mais complexo. e Pode cada um falar. ir entendendo o seu limite também, né? Não é Exatamente. porque o outro está fazendo naquela intensidade, está fazendo muito mais, está levando muito mais tempo, que você vai fazer igual, né? A gente tem que conhecer os limites do nosso corpo, né? E claro, a gente vai aumentando um pouquinho a cada dia, porque a gente vai pegando um condicionamento, né? E a gente vai gradualmente, principalmente quando, né, a gente está numa idade mais avançada, então a gente tem que conhecer nós mesmos, né? Cada um enxergar até onde pode ir. Nunca tentar quebrar essa barreira do limite. Exatamente. Ô, pessoal, antes, eu não sei se a gente vai ter que encerrar já, mas eu queria falar uma coisa. Dá tempo de eu falar uma coisa importante sobre a atividade de Covid-19? Sim, Claro que dá. Eu acho que só assim, responder uma dúvida que está aqui no chat, daí você pode falar sobre isso e a gente já parte para o encerramento, tá bom? A gente tem uma dúvida aqui que o Regi Oliver, não sei se é assim que fala certo, né? Se eu fizer de manhã muscular e bike à noite, vai perder massa muscular? Ou massa? Massa, ele não falou qual tipo de massa, eu acho que é massa magra que ele está perguntando. Como que é a pergunta? Fazer o Se quê? ele fizer atividade muscular de manhã e a bike à noite, ele vai perder massa. Tá, Se vamos fizer lá. de manhã muscular e à noite, vai perder massa? Essa é a pergunta dele. Mas massa eu tô imaginando que é massa magra, né? Mas pode falar de qualquer massa aí, né? Pode. Tá. Pessoal, é muito importante a gente pensar no exercício. Beleza, Eu Rê. trabalhei, o que eu trabalhei no dia. A Rê, ela faz aula comigo online. E aí ela, às vezes, também gosta de pedalar. Então, assim, o mais importante é, por exemplo, eu treinei perna hoje. O que exige de mim numa aula de bike? Perna. E muita perna. Então, são treinamentos que vão concorrer, são concorrentes, mas para o mesmo grupo muscular. Então, naquele dia é interessante que você opte por fazer uma outra coisa. Então, por exemplo, você pode fazer um cardio? Pode, mas dá para fazer uma corrida, desde que para você a corrida não exija tanto da parte muscular também, porque você precisa recuperar. Lembra que eu falei? A recuperação é importante para você ter os resultados. Então, aquelas pessoas que treinam várias horas e que fica treinando, treino em cima de treino, não dá tempo de recuperar, aquela pessoa geralmente ela não vai alcançar os resultados que ela quer. Existia muito na academia e tem até hoje aquelas pessoas que entram às 7 da manhã e saem 11 da manhã, não tem? Tipo, sai 10 da manhã ou que faz 3 horas de atividade física. Você nunca vai conseguir treinar bem todas as coisas. Você precisa selecionar. Então, olha, o meu foco hoje é um treino de pernas, de muscular. O meu foco é ganhar massa muscular. Tudo depende também do seu objetivo. Se você quer ganhar massa muscular, eu quero ganhar perna. Eu treinei, eu estou em processo de recuperação. Então, não faça no mesmo dia algo que vai exigir de novo daquele grupo muscular com a mesma intensidade, porque a aula de bike é intensa. Se você escolher fazer, alivia a carga. Faz mais a reta, que a gente fala, suba menos. Alivia um pouco a questão, a parte muscular, tá? Então, pensem bastante nisso quando vocês forem fazer o exercício aeróbico com o exercício muscular. O ideal é que você pegue pesado no seu na sua perna o dia que você treina o braço, por exemplo, ou que você fez um treino de manutenção para a perna que não exigiu tanto da parte muscular. Muito certo? bom. Excelente. Muito bom. Tem mais dúvida ou não? A que estava aqui no chat eram essas. Eu acho que você pode dar o seu recado aí e a gente partir para encerrar, porque estamos no finalzinho já do nosso tempo. Gente, Infelizmente, eu podia passar o dia inteiro falando aqui.
Eu falo pra caramba, né, gente? Ó, vamos lá, Bom, então. O que eu queria falar para vocês? Existe, assim, ainda poucos estudos com relação ao exercício e coronavírus, porque é recente. E também pela dificuldade de se pesquisar com pessoas que estão com o vírus transmitindo. Você não vai pegar um paciente, é difícil pegar um paciente e ir lá fazer pesquisa com ele de exercício físico, que não tem nem o local, às vezes ele está debilitado, ele não consegue se movimentar. Então, assim, os estudos ainda é difícil de falar que tem um estudo cientificamente 100% comprovado a respeito da atividade física. Mas tem um que um grupo lançou, que é do Paulo Gentil. Ele é um pesquisador que também é da UNB, da Faculdade de Brasília, Universidade de Brasília, e que ele lançou algumas recomendações de atividade física para pessoa que teve Covid, ou até que tem Covid, tá? É uma coisa, assim, é um estudo mais baseado também naquilo que a gente entende de cada coisa que acontece no nosso corpo com o vírus e a melhor forma de se trabalhar as respostas que se tem baseado em outros artigos, tá? Então, a recomendação é que quando uma pessoa ela teve Covid, principalmente assim, não pense na pessoa que teve sintomas leves, tá? Porque aí você não precisa ter medo de fazer, de trabalhar, você pode voltar a fazer atividade física normalmente e na intensidade que você consiga fazer. Mas a pessoa que ela ficou debilitada, ou que está debilitada, ela precisa sim se movimentar. Claro que, mesmo que seja em casa, tá, gente? Qualquer coisa, uma pessoa que está muito debilitada, o tentar movimentar o braço ou qualquer coisa já é um exercício para aquela pessoa. Pense em exercício não só em correr, agachar, mas em se movimentar, em fazer coisas. Então, a recomendação é que o treino ele seja quando a pessoa ela consegue, ela não está mais transmitindo, né, o vírus e consegue se movimentar, que faça esse processo já de volta de atividade física, seja menor do que 45 minutos, que seja de 1 a 2 séries, a intensidade tem que ser menor, tá? Que ela faça repetições menores ou iguais a 6 repetições por exercício. O intervalo tem que ser maior, então que ela descanse mais ou menos ou mais do que 3 minutos. Olha só, tem que ser um processo de formiguinha, é isso. Mas pense naquela pessoa que ficou debilitada, que teve comprometimento pulmonar, que ela precisa voltar a fazer atividade física, tá? E o mais importante é que a velocidade tem que ser controlada. Porque a pessoa, às vezes, quem nunca ouviu alguém que teve coronavírus que falou assim, nossa, o meu condicionamento cardio não voltou até agora. Porque Verdade. teve um comprometimento ali pulmonar. Então, o importante é que essa pessoa, ela trabalhe, sim, a musculação é o primeiro exercício recomendado, tá? Primeiro, ela vai voltar para a musculação. Ou pense em musculação nesses exercícios que eu falei, se movimentar, tentar levantar, ou agachar, tá bom? Depois, é importante que ela faça, assim, os exercícios aeróbicos, ou se ela já estiver bem e precisa fazer esse condicionamento cardiorrespiratório, que ela faça o exercício aeróbico, mas que ela evite hiperventilar no começo, que não faça numa intensidade que ela fique ofegante, tá? É importante ir ganhando, é papo de formiguinha. Mas, pessoal, por favor, pensem nisso. A gente, às vezes, pensa no coronavírus e fala assim, é o único problema que está tendo hoje no mundo. Mas não. A gente está ficando mais sedentário, a gente pode aumentar o número de hipertensão, de diabetes, e tudo isso pode piorar também se a pessoa teve Covid. Então, pense em voltar a fazer atividade física o mais rápido possível, tá? Assim que for possível, se movimente. É isso, eu acho. Acho que o ótimo, recado Ana. finalizou com o melhor recado, né? Total. Muito obrigada, muito maravilhosa, Amanda. Gostei muito, parabéns, viu? Deixa o seu Amanda, um prazer. endereço aqui, seus contatos aqui, escreve aqui na live para gente, para o pessoal saber.
Eu já coloquei aqui o Instagram da Amanda, já postei aqui para vocês, que é secato com 2 T's, Amanda.personaltrainer, é o Instagram dela. Podem ir lá procurar, né, Amanda? Quem tiver dúvida, quiser fazer uma aula online, ou se estiver em outra cidade, ou uma presencial, se for aqui, né, com máscara, com todos os cuidados necessários. Mas o Instagram tá aqui. Então, secato com 2 T's, Amanda.personaltrainer. É isso, né, Amanda? E gostaria de agradecer muito a você ter aceitado o nosso convite, mesmo com essa agenda super lotada, que eu sei que é e que tá bem, né? Você ter aceitado o nosso convite de vir abrilhantar a nossa noite de quarta-feira aqui na nossa live chat. Muito, muito obrigada. Lembrando que toda quarta-feira, às 7h30, estamos aqui para falar sobre algum assunto maravilhoso, de saúde, bem-estar, só coisa boa. Que venha mais vezes, né, Elisa? Que venha mais vezes. Gente, agradeço muito o convite. Adorei participar desse bate-papo. Vocês são pessoas, assim, acho muito interessante essa iniciativa de falar sobre saúde, de incentivar as pessoas a ter hábitos mais saudáveis. Então, agradeço muito a confiança no meu trabalho também. Adorei participar, estar aqui com vocês. Peço desculpa porque eu falo bastante, então eu nem sei se eu deixei vocês falarem muito hoje. E pode... O especial era você. A gente já fala toda quarta já. E quando vocês quiserem, aí estamos aí, é só convidar, tá bom? E não esquece do desafio, hein? Desafio, verdade. Então, o pessoal que está assistindo aí, me adiciona lá e adiciona o pessoal. Vocês eles já adicionaram, lógico, né? Mas fiquem atentos aí nos stories que a gente vai postar um exercício pelo menos por dia para vocês fazerem aí e repostarem também. Show! Maravilha! Que corrente do bem maravilhosa que vai ser. Adorei. O Bruno sempre traz uma ideia fantástica. O Bruno é o nosso brilho aqui, ó, de criatividade. Gente, obrigada. Um prazer estar aqui com vocês, Amanda. Amo tudo isso. E meus maravilhosos de toda semana aqui, Bruno Nancy, obrigada. Uma ótima noite para vocês. Obrigada por aceitar nosso convite. Tudo de bom. Beijos. Beijo, obrigada a todo mundo que assistiu a live também. Quem entrou.